Buenas. Aqui agora nós vamos ver como calcular a duration de um título de renda fixa. Nós já sabemos calcular o preço, já sabemos calcular o rendimento, que é o yield to maturity, e com isso nós já temos agora o ferramental para calcular uma medida de risco, que é a duration. A duration que nós vamos ver agora é chamada também como Macaulay Duration, que é como se fosse uma espécie de prazo médio de recebimento daquele bond, daquele título de renda fixa. Ou seja, quanto tempo em média a gente recupera aquele investimento que a gente fez naquele bond. Ou seja, dado que a gente paga um preço na data zero, a gente investidor, a duration vai medir o tempo que em média a gente vai recuperar aquele investimento. Então, alguns podem até pensar nele como se fosse uma forma de payback, ou chamado payback de descontado, um prazo médio. E a duration também é muito usada, como a gente vai ver depois, na duration modificada, para fazer gestão de títulos de renda fixa ou carteiras de renda fixa, para, por exemplo, fazer um hedge, fazer uma proteção da nossa carteira de um certo título de renda fixa em relação à variação da taxa de juros, e por isso que ela é muito importante. E com a duration na mão a gente já consegue ter uma ideia do risco daquele título e a partir daí fazer algumas inferências. Então, tudo vai começar com aquele exemplo que a gente já construiu na sessão sobre yield to maturity ou do rendimento, com o título de 4 anos, que tem esses cupons de 100 e paga o principal de 1.000 no vencimento. Naquela sessão, a gente calculou o yield to maturity, que deu 11,41% ao ano, e que chega nesse preço de 956,78. Então, vamos lá. A duration, então, é como se fosse um prazo médio para recuperar aquele investimento. E como que a gente vai calcular a duration? Como que é a fórmula dela? Nós pegamos cada um dos valores presentes dos títulos. Então, pego aqui cada um dos fluxos de caixa em determinada data igual a 1 até o período N. Isso eu trago a valor presente usando o yield to maturity, que nós já calculamos. E para cada um desses fluxos, a gente multiplica ele pelo tempo T. Isso, inclusive, é importante, porque a duration é uma medida de tempo. Então, ela vai ser uma unidade de tempo. E a unidade dela vai sair em função do tempo T que nós colocamos aqui. Então, reparem, é como se fosse isso daqui, um prazo médio dos tempos aqui do nosso título de dívida, só que ponderados por o quê? Pelo valor presente de cada período. Isso tudo a gente pega e soma e multiplica no final, ou divide tudo no final, por 1 sobre o preço. Que preço? É justamente o preço que a gente acabou de calcular aqui. Então, este preço aqui é o mesmo que a gente já tinha calculado antes e que, inclusive, deu origem a esse yield to maturity. Então, as coisas estão ligadas entre si. Pronto, essa é a fórmula da duration. Ou, basicamente, pego outra forma de ver aqui na fórmula. Eu já tenho cada um dos valores presentes, multiplico por cada prazo. Então, aqui pelo prazo 1, esse aqui multiplico pelo prazo 2. Esse prazo
é justamente o que eu estou tirando aqui da linha do tempo. Pego esse daqui, multiplico pelo período 3 e esse final aqui pelo período 4. E todo esse arcabouço aqui, todo esse conjunto aqui, isso daqui, para ser uma média ponderada, eu divido pelo preço do título, que é justamente o que a gente já tinha calculado anteriormente. Então, o cálculo da duration é simples, não tem muita complicação. O que a gente tem que entender é saber interpretá-la. E é justamente isso, é um prazo médio, essa é uma forma. Então, essa duration tem vários papéis. Então, a gente pode olhar como um prazo médio, como se fosse um payback. Não gosto muito disso, mas é essa a ideia. É uma medida de risco. E é uma medida de risco que vai servir de base para a gente chegar depois na duration modificada, que vai dar uma ideia de sensibilidade, ou a variação do preço em relação à variação da taxa de juros. Alguma característica da duration? A duration ela vai ser sempre menor, ou igual à data de vencimento do título. Pelo seguinte, o prazo médio não dá para ser maior que aquele prazo de vencimento. Então, se a gente recebe tudo ou recupera esse preço, em média, em 3 anos e pouco, não dá para ser em 5 anos. Então, as condições do mercado, eu vou recuperar essa duration, ou melhor, esse preço dentro desse período aqui do título. A duration pode ser igual à data de vencimento, ao prazo de vencimento. Quando que a duration é igual ao prazo de vencimento? Em títulos chamados zero cupom. Aliás, é uma coisa, em títulos zero cupom, então, essa é uma característica interessante que a gente usa muito. A duration, ela é exatamente igual à data de vencimento. E tem um motivo, é só para pensar um pouco. O que acontece? No título zero cupom, eu não recebo nada do início até a data de vencimento. Ele é zero cupom, não tem nenhum pagamento intermediário. Então, o que acontece? Eu vou receber tudo no vencimento. Então, o prazo médio para receber, para recuperar esse preço, é exatamente o prazo de vencimento. Tá ok? Essa é uma característica que a gente usa muito, porque lá para frente, se eu quero fazer, por exemplo, uma proteção hedge da minha carteira, se eu conhecer a duration, o que eu faço? Eu vou procurar algum título zero cupom que vai combinar os prazos, e aí eu protejo a minha carteira. Tá ok? Então, essa é uma característica importante para a gente conhecer. Vamos calcular a duration desse título. Então, eu já abri aqui o Excel, aquele que a gente já trabalhou na outra aula, o mesmo título, a mesma característica. Aqui eu vou calcular o valor presente, eu não fiz o ajuste. Vou calcular o valor presente aqui, ó, usando o Yield to Maturity. Então, tá aqui, ó. Agora posso isso aqui. Então, vejam que o preço que eu cheguei é exatamente aquele que a gente já tinha inicialmente, do 956,78. O próximo passo agora, eu vou pegar o valor presente e multiplicar pelo tempo. Tá ok? Então, aqui, ó. O primeiro valor presente é 86,76. Eu multiplico pelo tempo. Vou trabalhar com tempo em anos aqui.
Posso trabalhar tempo em dias úteis, em semestres, trimestres. Eu só tenho que tomar cuidado que na hora que eu vou interpretar, a unidade da duration vai seguir a unidade de tempo que a gente tem aqui. Então, tá aqui, ó. Multipliquei cada um dos valores presentes pelo respectivo prazo. Deixa eu arrumar a formatação aqui, pronto. Então tá aqui, ó. Peguei cada um dos valores presentes que a gente já tinha calculado, usando o yield to maturity, isso é importante. E aí, tenho essa coluna, vou somar tudo isso daqui. Então, eu somo o valor presente vezes o tempo, que dá esse valor 3.324. E aí, finalmente, chego na duration. Como eu calculo a duration? É a soma desses valores presentes vezes o tempo, dividido pelo preço. Fazendo essa conta, eu vou chegar na duration, e que nesse caso vai ser igual a 3,47, que medida? Anos. Por que anos? Porque eu estou trabalhando aqui com a unidade de tempo anos. Ok? Então, segui a mesma unidade. Ou seja, como que eu posso interpretar? Que aproximadamente em 3 anos e meio a gente recupera aquele preço pago inicialmente. Então, aqui a nossa duration. E a gente vai usar depois esse exemplo fazendo o cálculo da duration modificada para calcular a variação do preço em relação à variação da taxa de juros. Nessa parte da planilha, eu faço a relação entre a duration e a taxa de cupom, e também aqui do preço com a taxa de cupom. Repare que eu vou calcular o preço e a duration para diferentes níveis de taxa de desconto, ou taxa de rendimento, ou yield to maturity, que a gente considera como sinônimos. Então, nesse eixo, eu tenho a duration. Ela é medida em anos, aqui em azul, e aqui em vermelho a curva do preço, que é uma curva convexa. Então, quanto maior a taxa de desconto, menor é o preço. E a duration, ela cai também. Então, quanto maior a taxa de desconto e de maturity, menor a duration daquele título, mantendo tudo constante. Agora, repare o seguinte, quando eu aumento a taxa do cupom, a duration, o que acontece? Ela começa a cair. Reparem que a curva de preço sobe, então quanto maior a taxa de cupom, mais o investidor ganha, então mais ele tem que pagar pelo título. Quanto mais você recebe pelo esse título, mais rápido você recupera o preço, então a duration vai caindo. Então olha, eu estou aumentando aqui, reparem que a curva de preços vai subindo, e a curva, a linha aqui da duration, ela vai caindo aqui conforme eu aumento a taxa de cupom. Também o contrário. Então, quando diminui, vocês podem ver a taxa do cupom, a curva de preços vai caindo, porque eu estou ganhando menos dinheiro, menos cupons, tá certo? O dinheiro do cupom vai diminuindo, então ao invés de ganhar R$150, aqui no caso, eu vou ganhando 140, 130, vou ganhando menos, vou precisar mais tempo para recuperar aquele preço. Então a duration, a curva da duration, ela vai subindo aqui conforme eu vou diminuindo essa taxa do cupom, chegando até na taxa de cupom igual a zero. Então, quando a taxa de cupom é igual a zero, vejam que não interessa a taxa de desconto e o de maturity, o prazo da duration, ou prazo para recuperar aquele investimento, é o prazo de vencimento. Então, está aqui. Aquilo que a gente tinha comentado inicialmente dos títulos zero cupom. Então, essa relação que a gente pode ver aqui, aumentando a taxa de cupom, e a gente vê a relação não somente do preço, mas também da duration, quando eu vou mexendo nessa taxa do cupom. Repara aqui, eu deixei aqui em amarelo, o que acontece? Quando a taxa de desconto, ou yield to maturity,
coincide com a taxa de cupom. Então, quando a taxa do mercado, o yield to maturity, é igual à taxa do cupom, o preço é igual ao valor principal. Então, essa é aquela relação também importante da gente conhecer. E aí eu vou mexendo na taxa à vontade, conforme a gente está aqui fazendo essas simulações. Muito bom. Pessoal, na outra sessão a gente vai ver como pegar essa duration que nós calculamos no prazo médio e calcular a duration modificada, que vai servir justamente para calcular a variação do preço em relação à variação da taxa de juros, algo que a gente usa muito para depois fazer proteção hedge para carteiras de renda fixa. Até mais!